Fala galera, beleza? Meu nome é Eduardo Kopinski. Faz alguns anos que eu criei esse canal aqui, o Red Ensina, né? Quando eu ainda estava com o meu ex-sócio, Bruno, se você vê isso, um grande abraço, beleza? Me ajudou muito na empresa, principalmente em quesitos de organização. Naquela época eu era extremamente desorganizado e o Bruninho, ele sempre me ajudou muito com isso. E a gente seguiu caminhos diferentes, mas eu quero voltar com esse canal, beleza, galera? E transmitir alguma coisa real, galera, que é ajudar vocês efetivamente nessa trajetória. Eu já sou videomaker já há 7 anos. E dentro desses 7 anos tem uma coisa que acho que me impede muito, às vezes, de alcançar novas coisas, e impede muitas pessoas, acho que em diversas profissões, mas talvez muita gente videomaker, que a gente infelizmente está ligado a uma área consumista, uma área tecnológica. A gente sempre acha que a gente precisa ter o equipamento próximo do cara, a gente tem que se comparar com outro videomaker, com outra empresa, e o carro dele, e as roupas que ele veste, e ele tem um Nike Jordan. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez muito descarado no exemplo, desculpa, mas assim, por muito tempo eu me comparei com o Rabbit, eu queria a vida do Rabbit Filmes, entendeu? Eu achava muito irado, o cara tem o carrão mais foda do mundo, e ele é muito estiloso, e tem muita coisa, e só os equipamentos mais foda e tal, só que, cara, só o Rabbit sabe da luta dele. Eu não sei o que ele passou, eu sei o que eu passei, entendeu? E você também deve olhar para a sua produtora ou para você mesmo dessa forma. Empreender no audiovisual é muito difícil aqui no Brasil, mano. A gente tem uma taxação muito alta, e eu não vou aqui falar de governo nem nada, só vou falar da realidade, mano. O dólar aqui é muito alto, seja você de esquerda, de direita, a gente tem que concordar. O dólar é muito alto, é muito difícil a gente empreender como videomaker aqui no Brasil, infelizmente, cara. Tem muita gente que aparece aqui na internet vendendo soluções rápidas. Compre o meu curso por 12 parcelas que são do valor de uma pizza e você vai aprender magicamente como crescer seu negócio da noite pro dia. Ou se você terminar esse curso, isso vai ser tudo que você precisa, porque eu tenho um método que vai te ensinar a ganhar dinheiro e faturar 3, 4 vezes mais. Mano, galera, tem uma coisa que eu aprendi comprando vários cursos desse, é que esses cursos não é que eles não funcionam, eles efetivamente têm uma mensagem geralmente positiva sobre como você pode empreender nessa área. Mas a gente não pode pensar que é só aquele curso que vai salvar nossa vida, que é um método X que vai salvar nossa vida, e não importa de qual produtor o cara seja, mano. Porque às vezes a gente fica idolatrando a vida de uma pessoa na internet e às vezes aquilo nem é tão real, tá ligado? Às vezes é só falta de gratidão um pouco da nossa parte. Eu já trabalhei com alguns blogueiros, algumas blogueiras, e eles tinham vidas incríveis, políticos. Nossa, eu tenho uma vida incrível aqui na rede social, mas a real, mano, é que na vida particular dessa pessoa, às vezes ela tinha muito problema. Às vezes ela não era tudo aquilo que ela mostrava, entendeu? Ela não era tão rica quanto ela mostrava. Ela não era tão humilde quanto ela mostrava. Mas o foda é que a gente acredita, mano. Principalmente quando a gente tá na merda. Você, videomaker, às vezes, tá passando por uma dificuldade, uma falta de cliente, uma parcela, mano, que tá difícil de pagar. Eu já passei por isso, mano. Ter que escolher entre deixar uma parcela em dia de um financiamento, de um equipamento, ou pagar as contas dentro de casa, ou arrumar meu carro. Isso não é fácil, mano. Quando isso passa por você, inevitavelmente você se sente meio que um fracassado, porque você não tá conseguindo ter aquela vida dos sonhos, sabe? Eu quero que nesse vídeo, cara, alguém que esteja aí assistindo entenda que o audiovisual, a gente pode passar essa impressão de que nossa vida é muito melhor. E quem melhor do que nós, filmmakers, para fazer um vídeo tesão da nossa própria vida e falar, olha só como tá tudo maravilhoso. Eu não tô sendo ingrato. Graças a Deus hoje eu tenho uma casa para morar. A gente foi conquistando ali com o fruto do nosso trabalho. Minha vida também não é só isso. Também não é só essa casa legal que eu moro com um teto com cimento queimado. Também tem muita merda, também teve muito perrengue que eu passei. Para de se comparar tanto, porque o processo ele existe. A gente não pode acreditar que um simples método, uma simples câmera, um simples equipamento vai mudar toda a nossa realidade. Às vezes a gente compra uma mentoria de alguém, uma parada de alguém. Não tô falando que são todos ruins, mas a gente quer solucionar a nossa vida em poucos instantes. E, mano, sabe o que me fez evoluir no audiovisual, mano? Trabalhar pra caralho, mano. Parar de ter frescura com o cliente. Acho que isso é muito importante. Às vezes a gente menospreza um cliente ou outro pequeno. Pô, esse cliente não vai pagar muito, pá, não sei o quê. Cara, mas você já tentou fazer um contrato mensal com esse cara? Baixar um pouquinho o teu custo, deixar teu orgulho um pouquinho de lado, ignorar um pouco o que os gurus da internet falam, mano. Você faz um pacotinho ali, ó, e pega um cliente fixo. Faz um outro pacote, pega outro. Irmão, eu não tô falando isso pra te vender nada, mano. Mas às vezes é assim que você tem um salário bom, mano. Aquele salário que você imaginava lá no começo, tá ligado? É você sendo um pouquinho mais humilde com o que, mano, Deus coloca na tua vida de cliente. Eu sei que a gente vê na internet, mano, as pessoas falando que atendem grandes marcas e grandes empresas e grandes tudos e que um único vídeo elas vão mudar totalmente a realidade de um mês, mas, cara, nem sempre isso realmente vai acontecer com você na hora que você quer. Eu não tô falando, irmão,
você tem que deixar de sonhar. Eu tô falando que às vezes a gente fica esperando aquele milagre do céu, aquele cliente abençoado que vai nos pagar 10, 15, 20 mil reais no projeto. E às vezes ele acontece, mas se a gente ficar só esperando isso, mano, às vezes a gente quebra numas dessa. Porque a gente se compara muito com as pessoas na internet. Porque o certo, segundo a internet, é fechar projetos milionários. Porque com o meu método de inteligência artificial, eu vou te ensinar a trabalhar 3 horas em casa e fechar contratos sem nem mesmo precisar filmar. Pô, irmão, eu já tive muitos faturamentos legais dentro do audiovisual, valores que eu não imaginava que eu ia ganhar, mano. E não é pra me gabar que eu tô falando isso, mas é pra dizer que nem todos os meses foram assim. Cara, tem meses que a empresa dá uma decolada e meses que ela cai, mano. E não é porque eu tenho uma produtora ruim. É porque que meus vídeos são ruins, é porque essa é a realidade muitas vezes. Sim, a gente pode tentar trabalhar com o nosso marketing, com o nosso posicionamento, com tudo, pra gente tentar ter isso com uma forma mais recorrente. Fazer a nossa parte e trabalhar mais para que esses clientes grandes sejam cada vez mais uma realidade, investindo no seu portfólio. Apesar de que a gente pode atingir essas grandes marcas, não necessariamente você precisa fechar sempre suas portas para as marcas pequenas. E quanto mais a gente se compara e espera o método mágico aparecer na nossa frente, o cliente mágico que vai salvar a nossa vida, e fica consumindo conteúdos que nos incentivam a isso, a crescimento rápido, mas a gente se frustra porque não está crescendo e fecha os olhos para aquilo que às vezes Deus coloca no nosso caminho. Eu sei que eu estou falando muito de Deus, mas às vezes, se você não acredita, às vezes a gente fecha os olhos para as oportunidades que efetivamente estão surgindo dentro do nosso trabalho, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu tenho equipamentos muito melhores do que eu imaginava quando eu estava começando. Eu sonhava com uma 7 III. Hoje em dia, essa câmera que está me filmando é uma 7C. Ela é minha câmera secundária, irmão. Minha câmera primária é uma FX30. E isso foi depois de 7 anos. E não é porque eu sou ruim, não é porque eu estou numa cidade ruim. É porque às vezes faz parte do processo. E quanto mais a gente se compara, achando que o jeito do outro tá certo, porque o outro ganha muito mais do que eu, mais você vai se endividar, mais você vai se ferrar, porque você vai querer começar a comprar uma vida que não é sua, você vai querer começar a ser mais seletivos com o seu cliente, quando essa não é a melhor solução para esse momento. A melhor solução, às vezes, para esse momento é você abraçar as oportunidades que tá tendo, para aí você evoluir nos seus equipamentos, evoluir na profissão, ter mais networking, e de repente essa pessoa, esse cliente que não dá tanta grana, ele pode te indicar 2 outros, mas que você já vai triplicar um faturamento. Mas isso nunca vai acontecer se a gente fechar as nossas portas para as oportunidades. A vida vai, pouco a pouco, te recompensando da forma que cada degrau que você precisa subir, você vai subir. Desde que você, mano, não desista, não para de mirar no teu sonho. Se você curtiu esse vídeo acho que é a volta do canal. Vou tentar gravar mais alguns hoje, mas se inscreve, deixa seu like, e se você acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa que às vezes está nessa dificuldade do audiovisual, que está se comparando, procurando a vida perfeita e o trabalho perfeito, manda esse vídeo para ele, beleza? Aceite as oportunidades que são colocadas na tua frente. Valeu, galera, é nóis, abraço, até o próximo vídeo.